Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. Neste vídeo eu vou falar sobre uma reportagem que saiu na Deutsche Welle, cujo link eu deixo aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Segundo essa reportagem, no ano de 2021, o número de cidadãos sírios naturalizados alemães triplicou em relação aos números de 2020. Isso fez com que o número de sírios naturalizados alemães superasse o número de turcos, que é a maior comunidade estrangeira que solicita a naturalização lá no país. Ainda de acordo com essa reportagem, apenas no ano de 2021, cerca de 130 mil estrangeiros de 173 nacionalidades diferentes adquiriram a cidadania alemã. Destes, um quarto são de países da União Europeia. De acordo com o Departamento Federal de Estatística lá da Alemanha, no ano de 2020 foram cerca de 6.700 sírios que se naturalizaram alemães. Já no ano seguinte, no ano de 2021, esse número cresceu para 19.100 cidadãos sírios que se tornaram alemães. No geral, houve um aumento de 20% no número de naturalizações lá na Alemanha entre os anos de 2020 e 2021. Entre os sírios, esse número começou a crescer especialmente depois do verão de 2015, com os conflitos lá no país do Oriente Médio, que fez com que muitos refugiados pedissem asilo na Alemanha. Mas antes do início dessa guerra civil lá no país, por exemplo, em 2010, o número de naturalizações de sírios na Alemanha chegava ao montante de 1.400, mais ou menos, bem abaixo dos pedidos de naturalização de turcos, romenos e poloneses. De regra, para esses imigrantes requererem a naturalização alemã, eles precisam preencher alguns requisitos, como, por exemplo, a residência, a permanência mínima de 8 anos ali na Alemanha, o conhecimento do idioma alemão, além de comprovar que tem meios de subsistência de se manter no país. Contudo, alguns sírios não conseguiram comprovar que viviam ininterruptamente por 8 anos no país, mas conseguiram baixar esse número de anos para 6, porque demonstraram comprometimento cívico com a Alemanha, também bons conhecimentos do idioma alemão, além de demonstrarem grande vontade de integração na sociedade alemã. Sim, 81% dos sírios que se naturalizaram alemães cumpriram esses outros requisitos e assim conseguiram baixar essa exigência do tempo mínimo de permanência no país de 8 para 6 anos, sendo que, de acordo com o Departamento Federal de Estatística lá da Alemanha, o tempo médio de permanência dessas pessoas que requereram efetivamente a naturalização alemã foi de 6 anos e meio. E lembrando que os familiares dessas pessoas, cumprindo os requisitos também têm direito ao pedido de naturalização. E em 2021, portanto, pela primeira vez em mais de 20 anos, os sírios desbancam os turcos em número de pedido de naturalização alemã, porque desde 2020 os turcos lideravam esse ranking de nacionalidade que mais pedia naturalização alemã. Ainda, de acordo com o Departamento Federal de Estatística lá da Alemanha, o número de pedidos de naturalização por parte dos sírios lá na Alemanha deve aumentar 4 vezes nesse ano de 2022, porque no início do ano já eram cerca de 450 mil sírios vivendo há pelo menos 6 anos lá no país e, portanto, já sendo elegíveis para fazer esse requerimento de naturalização.
De acordo com as estatísticas, portanto, no ano de 2021, os sírios desbancaram os turcos em número de pedidos de naturalização lá na Alemanha. Mas esses que ocupam o segundo lugar, os turcos, fizeram pedidos com mais frequência. E aí, em terceiro lugar, em número de pedidos de naturalização, vêm os romenos, depois poloneses e italianos. Fechando a reportagem, há a informação que esse aumento de número de pedidos de naturalização lá na Alemanha se deve principalmente pelo fato de alguns países, inclusive da União Europeia, não exigirem mais que o interessado abra mão, abdique da sua cidadania originária para se naturalizar alemão. Além disso, o número de refugiados lá na Alemanha é crescente a cada ano e, cumprindo todos os requisitos, então tempo mínimo de residência, meios de subsistência e conhecimento do idioma alemão, eles conseguem se candidatar à naturalização alemã. Então, já há anos a Alemanha recebe esses refugiados e, assim, eles cumprindo esse tempo mínimo de residência lá no país, eles conseguem pedir a naturalização alemã. E só para fechar o vídeo, eu trago algumas informações sobre a imigração turca lá na Alemanha, que já é de longa data. Após a Segunda Guerra Mundial, os turcos, assim como portugueses, iugoslavos e italianos, eram trabalhadores convidados a ingressarem lá na Alemanha. Eles eram os Gastarbeiter, como eles chamam, e ingressavam lá para reconstruir as cidades destruídas pela guerra, mas eram trabalhadores, na sua maioria, braçais, que trabalhavam em fábricas e na construção, e assim conseguiram propiciar o milagre econômico alemão com a reconstrução rápida, entre aspas, das cidades totalmente bombardeadas pela Segunda Guerra Mundial. E assim, com essa grande necessidade de mão de obra no pós-guerra lá na Alemanha, especialmente nas décadas de 60 e 70, houve uma imigração massiva de turcos lá para o país e o visto a essas pessoas era dado especialmente a homens solteiros, sem filhos e por tempo determinado, geralmente por 2 anos, porque a intenção é que esses trabalhadores realizassem o seu trabalho e depois voltassem para o seu país de origem. Mas, trabalhando por meses ali no país, muitas vezes criaram raiz ou até famílias. E dessa forma, a comunidade turca foi aumentando lá na Alemanha, se tornando a maior comunidade de estrangeiros lá no país. E ainda atualmente há questões de integração dessa comunidade lá na Alemanha, porque a Alemanha prevê ali o critério de atribuição de cidadania ius sanguinis, ou seja, filho de alemão é alemão. Mas quando o filho é de um casal turco, ou seja, não é filho de uma mãe ou de um pai alemão, ele detém apenas a cidadania turca. E aí, para aqueles que ainda não tenham a cidadania, a naturalização por tempo de residência ali, eles devem fazer todo esse trâmite, senão eles continuam sendo turcos. E, como eu falei, ainda hoje há questões aí de integração, seja por causa da religião deles, seja por causa da própria cultura, apesar que esses turcos que nascem na Alemanha já vão para as escolas alemãs, então esse problema do idioma eles não têm, mas sempre tem essa questão da integração. Agora, com os sírios, vamos ver se esse capítulo vai se repetir ou se os sírios vão se integrar mais facilmente aí à comunidade alemã. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!